Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Voltando aqui para a regularidade dos nossos vídeos de YouTube, depois do bem-sucedido lançamento do site da Revolução Industrial Brasileira, eu trago para vocês um entrevistado muito especial, que eu já vou dizer o nome dele. Não sei antes, chamar você para conhecer o site da Revolução Industrial Brasileira. O endereço vai estar fixado no primeiro comentário abaixo desse vídeo. Se você ainda não conhece, vai lá, porque a nossa produção de material informativo e de opinião sobre desenvolvimento, indústria e tecnologias aumentou muito com o lançamento do site. E muita gente tem dado um bom feedback, um bom retorno a respeito do conteúdo que a gente tem colocado lá. Então fica o convite para você conhecer o site da Revolução Industrial Brasileira. Essa entrevista que eu trago hoje para vocês é com o professor Richard Steffen, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é o coordenador responsável por um projeto magnífico de alta tecnologia que o Brasil conseguiu desenvolver, chamado Maglev Cobra. O que é isso? É um trem de levitação magnética, ou chamado tecnicamente de Automated People Mover, né? É um transporte coletivo que tem um protótipo, né, que vai ser desativado agora lá na UFRJ, no campus da Ilha do Fundão, e que funcionou durante alguns anos transportando alunos e professores dentro do campus, né, por uma extensão curta, é um protótipo, afinal de contas, né, mas que conseguiu provar que o projeto do professor Richard chegou a ser bem sucedido tecnicamente. O que faltou, então, para ele ser viável industrialmente e fazer o Brasil chegar a virar um país dominante dessa tecnologia e, portanto, exportá-la, colocá-la no mundo como um produto nobre, né? Um produto que conseguisse nos gerar as condições de riqueza que são similares às dos países desenvolvidos, que têm, em projetos como esse, a sua principal fonte de renda no comércio internacional. Professor Richard, muito obrigado pela entrevista, uma honra tê-lo aqui, e eu queria, então, tirar aqui a primeira pergunta, que seria o seguinte: diante desse contexto da desativação do protótipo do Maglev Cobra na UFRJ, que futuro vai ter esse projeto ou não terá futuro algum, com essa asfixia fiscal, orçamentária, né, que mata os projetos de ciência e tecnologia? Que futuro você visualiza aí para o projeto? E se puder também dar um aplá aí a respeito da história dele nesses últimos anos, como tem sido e o que vai ser daqui para diante. Obrigado, a palavra é sua. Eu também agradeço, Fausto, essa oportunidade de explicar o que está acontecendo com o projeto Maglev Cobra. Eu gostaria de tê-lo como um estudo de caso da situação de desenvolvimento de tecnologia nesse país. Não quero ficar me lamuriando como o único, porque o meu caso é um entre muitos que eu conheço. Eu poderia citar o caso do BR-800, poderia citar o caso da Romizeta, para me ater a essa parte de mobilidade e transporte. Mas o que aconteceu com o Maglev Cobra é que nós recebemos aportes significativos no período de 2000 a 2015. Eu fui apoiado pelo BNDES em uma soma em torno de 5 milhões de reais, fui apoiado pela FAPERJ também em torno de 5 milhões de reais, fui apoiado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, por uma série de empresas como OAS, como Valorec, como VEG, como AkzoNobel e outras pequenas, como Tecton, Equacional, com empresas incubadas da UFRJ. Realmente, essa experiência, porque praticamente assim, desde 2000 eu tenho me dedicado a esse projeto, esse período de vida foi muito rico como experiência de engenharia. Eu vi quanto de conhecimento, quanto de geração de emprego é possível se fazer num projeto tecnológico. O que acontece é que, a partir de 2014, 2015, as verbas para ciência e tecnologia caíram drasticamente. Isso daí você pode pegar em qualquer publicação sobre o assunto, que é um fato. Eu não quero me envolver com posições políticas. Isso é uma questão de fatos, é uma questão, acho que, de concepção nacional, de cultura nacional. Então, todo aquele investimento, que foi da ordem de 17 milhões, tem que continuar, porque, efetivamente, o que nós conseguimos com isso foi criar um protótipo artesanal que funciona na Ilha do Fundão, que funcionou na Ilha do Fundão de 2014 até 2020, quando começou a Covid. Nesse período,
nós transportamos mais de 20 mil pessoas, não só estudantes, professores, alunos de primeiro e segundo grau, mas pessoas importantes. Teve me visitando o ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, que o proferiu a aula inaugural da COP em março de 2020, registrou palavras de apoio. Teve nos visitando Ciro Gomes, presidente da FINEP, o vice-ministro de Ciência e Tecnologia da China esteve nos visitando, várias pessoas de ministérios. O projeto chegou ao conhecimento de pessoas de alto escalão. E desde 2015 eu venho brigando por uma verba de 10 milhões de reais que me permite levar esse protótipo, que é artesanal, para um protótipo industrial. O que eu quero fazer com esses 10 milhões de reais? O planejamento está todo certo, é para um período de 30 meses, que, se necessário, pode ser reduzido para 24 meses. Corresponderia, para 30 meses, dotações semestrais de 2 milhões de reais, o que levaria a um produto feito industrialmente, um veículo feito industrialmente. A imagem que eu faço é de eu ter um casaco feito pela minha avó, pela minha mãe, que me ama muito, mas aquilo dali é artesanal. É o que eu tenho lá no momento. Eu não posso fazer um segundo casaco igual ao primeiro. A minha mãe tem outras preocupações, a minha avó já não enxerga bem. Então, tem que levar a uma produção industrial. A segunda coisa que nós faríamos com essa dotação de 10 milhões, e destaco que não é 10 milhões de uma vez, é o 10 milhões em doses semestrais de 2 milhões, nós melhoraríamos o sistema de tração e daríamos um passo significativo na automação do veículo. Ele atualmente precisa de um piloto para conduzi-lo, é um aluno que faz. Mas qualquer veículo decente para transporte urbano deve ser um automated people mover, como você falou. Isso é que eu faria com esse dinheiro, e nós teríamos ali dentro da cidade universitária esse produto já preparado para ir para uma instalação comercial ou industrial. Mas as tentativas que eu fiz foram 3 tentativas no BNDES, uma tentativa na ANEEL, praticamente foi uma tentativa em 2016, uma em 2017, uma em 2018, uma em 2019. Todas elas foram frustradas. Para manter o veículo funcionando nesse período, foi uma dificuldade enorme. Eu tive que entrar com recursos próprios, falo isso, 150 mil reais do meu bolso, eu coloquei no projeto para ele não morrer. Através de muita reclamação, consegui um apoio da FAPERJ, eu devo muito à FAPERJ, que concedeu uma verba de 120 mil reais para manutenção. Tive também um certo apoio da Fundação Coptec para que a gente continuasse mantendo esse sistema artesanal funcionando, na expectativa de, fazendo demonstrações, captar os 10 milhões de reais. Só que, quando chegou a Covid, tudo parou, isso não foi possível. A solução acertada foi parar com o protótipo artesanal. Eu retirei, desmontei as peças mais caras, coloquei-as em lugar que possam ser preservadas, ali ficavam expostas ao tempo. Isso aí foi uma atitude no sentido de preservar o capital que foi investido. E estamos ainda à busca desse apoio para o protótipo industrial. Não é que o projeto morreu. O que morreu foi alguma coisa que não poderia mais continuar, que era manter um sistema que estava precisando sair do estágio artesanal para o industrial. E eu insistia, talvez inebriado pelo carinho que eu tenho no projeto, com a Covid a ficha caiu. Para e continua brigando pelos 10 milhões. Continuo brigando, continuo berrando, continuo me manifestando aonde eu posso. Já escrevi uma carta
para o ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, que esteve nos visitando, e já estou em contato com a FAPERJ, em contato com a Firjan e outros eventuais patrocinadores do projeto. Então, eu não sei se eu passei essa ideia. O que nós fizemos não é abandonar o projeto. Abandonamos algo que não poderia continuar como estava. Foram 5 anos. Hoje em dia, quando eu olho esses 5 anos atrás, a imagem que eu faço é de um beduíno andando no deserto, sem água, e para todo lado que ele vê um oásis. Aí, quando ele vai na direção do oásis, vê que é miragem. Então, eu tive miragens no BNDES, eu tive miragens na ANEEL, eu tive miragens na FINEP, eu tive miragens com outros investidores, inclusive chineses, que estiveram conosco. E chama a atenção que essa mesma tecnologia que nós estamos desenvolvendo agora, que se diferencia das tecnologias de levitação magnética em operação comercial no mundo, não é uma maluquice nossa, porque está sendo desenvolvida na Alemanha também e na China. Os chineses estão avançando, como sempre, a passos largos. Outro dia teve alguém criticando, dizendo que esse projeto realmente não pode ir para frente, o Brasil está precisando de pão e esse camarada está querendo vender brioche. Não, isso é um engano. O maglev cobra ele é mais barato do que o VLT que está implantado na cidade do Rio de Janeiro. Ele é mais barato que o monorrail que está sendo implantado em São Paulo. Ele é um pouco mais caro do que o BRT, mas, sinceramente, né, eu acho que o povo merece alguma coisa de mais qualidade. Bom, isso daí é o painel. Não só o povo merece alguma coisa de mais qualidade, como a equação econômica desses projetos simplesmente não se comparam, né? A realidade é que a densidade tecnológica envolvida num trem de levitação magnética, que tem dentro dos trens de levitação magnética uma tecnologia aí sim mais barata, colocaria o grau de competitividade de um projeto como esse, né, professor Richard, muito mais em condição de melhor vantagem, né, no mercado internacional do que seus competidores. Portanto, isso deveria avalizar, né, a capacidade dele de se viabilizar industrialmente. Agora, o senhor diz então que com 10 milhões de reais conseguiria então fazer uma possível industrialização disso. Aí eu pergunto, se foram chamados investidores, se foram chamados empresas privadas, agências públicas, e ninguém conseguiu desenhar um rumo, né, institucional e econômico para esse projeto, né? Com esses 10 milhões, né, por que exatamente conseguiria agora? Porque o que me dá a sensação de que faltou uma decisão política de industrializar o maglev, né? Ou seja, teria havido, na minha visão, uma omissão de política industrial para chegar e levar o maglev artesanal a virar, aí sim, um automated people mover industrial com domínio tecnológico nacional. Por que, então, com 10 milhões de reais o senhor conseguiria? E como? Nós já temos os parceiros industriais para fazer esse desenvolvimento. São empresas de médio porte, não são empresas de grande porte. Eu menciono aqui, uma é a Aeromóvel, que é a empresa que opera já o veículo que sai do aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre e vai à estação do metrô. É a empresa que ganhou a concorrência para fazer a ligação do aeroporto de Guarulhos à estação de trem. Ela é vencedora da concorrência. A obra não começou por algum entrave aí político. E a outra empresa que é nossa parceira nesse trabalho é a Equacional, que é eu chamo que é a alfaiate de motores elétricos. Ela não é uma VEG. A VEG é o CIA dos motores elétricos, né? Faz multidões todas iguais. Não, a Equacional é aquela empresa que faz o motor elétrico específico para o trabalho. E o motor linear que nós usamos é um motor específico. Eu já tenho essas parceiras industriais, mas são empresas, digamos, descapitalizadas, não tem como grande investimento. Então, nós precisaríamos desse investidor de visão que pegasse no negócio. A situação do Brasil é que, em termos de estratégia tecnológica, nós não temos muita clareza, porque há subidas e descidas.
Então, eu fiz um levantamento desde 1953, que foi quando eu nasci, até agora. Então, é curioso você perceber a participação da indústria no produto interno bruto brasileiro. De 53 a 63, teve um aumento, depois uma pequena queda. Aí nós tivemos o golpe de 64. De 64 a 74 foi uma década de crescimento. De 74 a 84, uma estabilização, uma participação em torno de 25% da indústria no PIB brasileiro. E de 85, que foi a redemocratização do Brasil, essa participação industrial vem caindo assustadoramente. Com a recuperação do Plano Real, teve uma pequena voltinha, mas voltou a cair novamente. E agora, em 2020, nós estamos abaixo, a participação industrial brasileira é abaixo do que era em 1953. Então, não existe uma visão da importância da indústria para a qualidade de vida das pessoas. A gente ainda vive dentro de uma visão que foi proposta por um economista inglês chamado Ricardo. É meu xará, só que ele é inglês. Eu sou Richard e sou brasileiro. Mas o Ricardo fez aquela proposta das vantagens comparativas. Então, países que têm solo, recursos minerais, deveriam contribuir para o crescimento do mundo com esses produtos. E, para isso, o Brasil era relegado a produzir matéria-prima e produtos agrícolas. Engraçado, Ricardo propôs isso mais ou menos 1800, comecinho de 1800. As pessoas não enxergam que aquilo dali representava o interesse da Inglaterra, que estava na Revolução Industrial. Claro, para a Inglaterra isso era bom. E nós continuamos nesse embalo, né, nos favorecendo do nosso solo, da nossa água para a produção de produtos agrícolas e dos nossos minérios, que são exportados. Né? O Brasil é um dos países que tem maior tonelada de material transportado em ferrovia. Quando o Brasil fala, o Brasil não tem ferrovia. Se você olhar a quantidade em toneladas transportadas em ferrovia, o Brasil está lá na frente, porque é minério, é pesado. Mas o transporte é só escoando, retirando essas riquezas. Isso é uma história antiga. Isso foi com o ouro, foi com o diamante. Isso tudo está retratado em vários livros. Isso não é novidade. Eu acho que o primeiro que eu li sobre isso foi As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Então, é conhecido. No entanto, se você olha para o mundo, os países que têm desenvolvimento econômico e social são países que têm indústria. Você não encontra um país no mundo que tenha desenvolvimento econômico e social e não tenha indústria. O que bota por terra a argumentação do Ricardo. O Ricardo já era, aquilo é mentira. Quem acredita na argumentação do Ricardo é o mesmo cara, talvez acredite que a Terra é plana. Não faz sentido, não corresponde à realidade. A realidade é outra. Todos os países que têm desenvolvimento econômico e social, você encontra indústria neles. Independe da visão política. A China, que é comunista, é assim. O Japão, que é um parlamentarismo monárquico, tem desenvolvimento econômico e social e você encontra indústria lá. Você vai encontrar na Alemanha, que é um parlamentarismo, você vai encontrar na França, que é um presidencialismo, você vai encontrar nos Estados Unidos, que é uma democracia sui generis. Não sei se você já notou, nos Estados Unidos tem 2 partidos só. Eu, praticamente, tenho dificuldade de distinguir um partido do outro. Talvez o norte-americano possa perceber, não, eu sou republicano, eu sou democrático. Eu aqui da América do Sul, para mim, não vejo diferença nenhuma. Então, eles vivem também quase como a China, com um partido único. O Brasil, durante a ditadura, ele tinha 2 partidos, aí era em PMDB, e era uma ditadura. Né? Mas em todos esses países de diferentes tendências políticas, o desenvolvimento econômico e social
tem por base o desenvolvimento tecnológico. Não tem nenhum país do mundo, nenhum exemplo para suportar a tese do Ricardo. E essa cegueira que a gente vive, que é surpreendente, isso daí é surpreendente. Como é que essa cegueira ainda existe? O Brasil, detentor de mais de 90% do nióbio, não se preocupa em produzir algo com o nióbio. Como é que pode? Isso é de uma riqueza. As terras raras, o chinês, uma vez falou, o chinês não tem petróleo, mas tem terra rara. O Brasil tem terra rara e não se apropria disso. Que país é esse? Que loucura é essa? Como é que a gente pode... É um complexo de inferioridade enorme. E esse complexo, eu acho que, olha, eu tenho uma experiência real. Quando o nosso protótipo, né, ainda era em escala reduzida, eu recebi uma visita de um grupo de japoneses. E eu mostrei aquela possibilidade com a levitada. E o visitante me perguntou, mas escuta, se essa ideia é tão boa assim, por que o alemão, o japonês ainda não fizeram? E eu respondi para ele, escuta, por que só alemão e japonês pode ter ideia boa? Quando eu tenho uma necessidade, isso é que eu defendo. A tecnologia, ela deve estar vinculada à necessidade da população que você vive. E o país que eu vivo, mais de 80% da população vive em grandes cidades. Mais de 80% da população brasileira sofre com o transporte. E o que nós estamos desenvolvendo é alguma coisa que vai resolver o problema do transporte. As soluções empregadas são criminosas. E digo isso com clareza. Você pega o exemplo do VLT do Rio de Janeiro, que foi implantado durante as Olimpíadas, época em que tinha muito dinheiro na cidade do Rio de Janeiro, o nosso prefeito era o Eduardo Paes. Então, colocou o VLT. Ora, quando começaram a quebrar as ruas para colocar os trilhos do VLT, encontraram os trilhos do bonde, que circulava na época que eu era criança. A minha mãe andava comigo no Rio de Janeiro de bonde. Eram 200 quilômetros de linha de bonde. Isso foi destruído pelo Carlos Lacerda, faltando um ano para terminar a concessão da Light, sob o pretexto que aquele equipamento atrapalhava o trânsito da cidade. O VLT que está colocado no Rio de Janeiro também atrapalha. Ele só pode andar 10 km por hora porque os transeuntes estão circulando. Nós voltamos ao passado. Gastou-se uma fortuna, gastou-se 40 milhões de reais por quilômetro. Para uma tecnologia, eu conheço a turma do VLT, pessoa extremamente competente, sérios, a luta deles para manter o sistema funcionando. A dificuldade que tem de encontrar peças de reposição, porque o VLT do Rio é tudo muito bonitinho, né? Você não tem catenária, a alimentação vem através de um terceiro trilho que está na via, para você não ter perigo de levar choque, aquele terceiro trilho só é energizado quando o veículo está por cima. Mas isso tudo custa componentes que o francês não libera, não diz como é que faz, não permite que seja feito. E tem que ser importado. Esse não permitir que seja feito me faz lembrar aquela situação que nós já vivemos aqui, de não ser permitido ter gráfica, não ser permitido ter indústria. Já vivemos isso colônia. Nós fomos colônia. Em 1808, o Brasil foi descoberto, com os Dom João VI vindo para cá. Eu acho que aí que foi a verdadeira descobrimento. Temos que chamar a atenção que, nessa época, os Estados Unidos já era uma democracia independente, já tinha um presidente. Daí isso explica essa diferença que a gente encontra de dois países que foram praticamente invadidos na mesma época, né? Os Estados Unidos e o Brasil. Professor, claro.
Sobre essa questão do domínio tecnológico, você exemplificou muito bem aí com a questão do VLT do Rio de Janeiro, né? De como que, na verdade, optou-se por um projeto que, por não termos o domínio tecnológico dos componentes, né, acabamos implementando apenas uma tecnologia estrangeira que nos mantém numa relação de dependência. Agora, para manter o VLT funcionando, no caso do Rio de Janeiro, precisamos estabelecer benefícios econômicos para a França, não é? No sentido de que, então, a importação dos componentes venha e aí, logicamente, a gente pague uma borrada de dinheiro para eles, para cada vez que se vai fazer a manutenção daquele VLT que nós chamamos de nosso, e que, no entanto, tecnologicamente não é nosso. E aí eu queria pedir ao senhor que contasse a história da EDF, porque a EDF ia entrar como parceira do Maglev, né? E parece que houve uma quebra de palavra aí nos 45 do segundo tempo, né? E a EDF, sendo uma empresa de gestão elétrica francesa, inicialmente concordou em participar do projeto Maglev, mas no final viu que ia fazer o sentido inverso do que foi feito no VLT. Estariam, na realidade, transferindo tecnologia e parece que, né, seguraram a mão. Foi isso que aconteceu? Fausto, é difícil saber o que aconteceu, mas é fato que aconteceu. Nós tivemos, isso daí eu tenho os documentos, eu tenho documento oficial da ANEEL, isso daí pode ser solicitado, o edital da ANEEL de 2019 para veículos elétricos. Se você pegar a relação dos projetos aprovados, vai encontrar lá o projeto Maglev Cobra, na dotação de 11 milhões de reais, quase 11 milhões, mais do que os 10 milhões, 11 milhões de reais. E a grande parceira era a EDF Norte Fluminense. Tínhamos um excelente relacionamento, já tínhamos participado de várias reuniões, de visitas. A equipe brasileira da EDF apoiava o nosso projeto. Estivemos em São Paulo, estivemos em Brasília. E quando o projeto foi aprovado, isso às vésperas de comemorarmos 5 anos de inauguração da linha de teste, eu estava radiante. Falei, poxa, conseguimos, estamos 5 anos lutando, finalmente conseguimos. Eu recebo a ligação do representante brasileiro dizendo: recebi uma ordem da matriz para não assinar o projeto. Cara, isso é que nem um decreto vindo de Portugal dizendo: olha, pessoal, para com a gráfica, o Brasil não pode ter gráfica. Mas que isso, pô? Que seriedade é essa? Aí, mas pasme, encontramos uma empresa brasileira que assumiria o lugar da EDF. Encontramos, os meus amigos da Jordão Energia encontraram. O pessoal da Jordão tem mais de 200 projetos de P&D da ANEEL. Eles falaram que um caso como esse nunca aconteceu na vida, nunca aconteceu. Eles encontraram uma empresa brasileira que assumiria o lugar. Levamos essa empresa brasileira para a ANEEL. Olha, podemos substituir a EDF. E a ANEEL disse: não pode substituir, porque o edital não prevê essa substituição. Então, o bom senso, a estratégia tecnológica desse país, ela não existe. Não existe. Aqui, um mero papelzinho burocrático impediu o bom senso de dizer: não, vamos lá, vamos. Então, a gente fala: não, a alternativa é simples, comece do estágio zero, fora de edital. E quem conhece os procedimentos da ANEEL sabe que projetos que vêm fora do edital podem surtir uma glosa no final, o que fazem as empresas recuarem do apoio. Uma empresa de energia elétrica apoiar um projeto de um veículo elétrico foge, a princípio, do escopo de gerar, transmitir e distribuir energia. Mas a ANEEL lançou um edital específico para veículo elétrico. E nós fomos contemplados. As empresas que entrariam no projeto não teriam o risco da glosa. Como a empresa que ia entrar, a EDF Norte Fluminense, não pôde assinar, por ordem vinda da Europa, a ANEEL também não permitiu uma empresa brasileira. Eu não encontrei nenhuma outra empresa disposta a entrar por fora, né, podendo eventualmente sofrer uma glosa. Eles têm medo, os caras têm medo de entrar. E, para coincidir, chegou a Covid.
estava em articulação com uma série de empresas. Chegou a Covid, que, olha, serviu, para mim, a Covid está servindo para ver a realidade. Eu acho que eu estava um pouco iludido. Eu estou vendo o que é o problema que está se vivendo. Ou o brasileiro toma uma posição diferente, objetiva, analisando a realidade, para nós sairmos dessa situação, ou nós vamos cada vez mergulhar mais numa situação trágica e a solução, isto termina em revolução. Em 1789, isso aconteceu na França. Havia uma corte que só encontrava como solução para sobreviver aumentar imposto. E a população que estava trabalhando se revoltou. Não preciso contar a história da Revolução Francesa. Nós estamos vivendo uma situação muito parecida, passado mais de 200 anos, onde a única visualização que se tem é de aumentar o imposto para melhorar a economia do país, exportar soja, milho, café. Isso sempre foi feito, só sempre foi feito. Agora é o minério, antes era o ouro, diamantes. É a mesma história. Isso aí não tem novidade nenhuma. É surpreendente, Fausto. Eu fico surpreso. Isso é uma dúvida que eu trago desde a época da minha formatura, em 1976. Desde a época que eu me formei como engenheiro, é uma coisa que é tão evidente, mas não é realizada. E as tentativas de realizar são frustradas. O caso, isso não é desse governo, não. Isso é um problema cultural. O caso da Romizeta é emblemático. O caso da Romizeta é emblemático. Era um carrinho que a indústria Rome de São Paulo pagou a patente do italiano, foi desenvolvido na Itália, e começou a construir no Brasil. Isso é a época do querido Juscelino Kubitschek, do louvado Juscelino Kubitschek, que estava dando subsídio para a indústria automobilística entrar no Brasil. Quando a Romizeta foi pedir o mesmo subsídio, foi negado. Sabe por quê? A Romizeta não tinha porta-mala. Então, não poderia ser considerado um automóvel. Ela só tinha uma porta que abria na frente, não tinha duas portas. Então, não se enquadrava na categoria automóvel. O caso do BR-800, esse daí era do Gurgel, desenvolvido no Brasil, também é emblemático. Isso é a época do Collor, que dizia que nós andávamos em carroça. Então, o Gurgel tinha percebido que um automóvel com uma cilindrada abaixo de 1 litro, era 800 centímetros cúbicos, recebia menos imposto, sempre os impostos, e estava se valendo naquilo para vender um carro mais barato. Aí o governo Collor estendeu esse benefício para carros com 1.000 cilindradas também. E aí entrou Fiat, entrou Volkswagen fazendo os carros 1.000 destruídos. Então, falta essa percepção do valor da indústria. Isso é geral, os exemplos são múltiplos. Né? O caso da Embraco foi vendido, o caso da White Martins, o chocolate Garoto, água mineral. O que é isso? Não se percebe que só prestando serviço, só vendendo coisas de fora, você não vai criar uma população rica. Me aponte o país do mundo que sobrevive vendendo matéria-prima, que sobrevive vendendo produto agrícola. Qual é esse país? Nós vamos ser o primeiro? Está se mostrando que não é. Quantidade de desempregados que nós temos, o sofrimento que você vê nessas ruas. Olha, Fausto, eu vou morrer falando, mas isso não desce, isso não existe, isso não existe. Isso é de uma cegueira, e o pior cego é o que não quer enxergar. O pior surdo é o que não quer ouvir. Isto é fato. Eu não estou discutindo ideologia, eu não estou discutindo política.
Eu estou discutindo fatos, observando a realidade. Se você chama ciência política, ciência que diferencia a ciência do resto é que tudo foi calcado observando fato e tirando conclusão. Eu estou observando fato e estou tirando conclusão. Perfeitamente. Professor Richard, eu não poderia concordar mais, né, com as suas palavras. Na realidade, eu e meus amigos, né, a maior parte deles economistas, né, desenhamos o projeto Revolução Industrial Brasileira exatamente para colocar luz sobre este problema, né, sobre a nossa permanente dependência tecnológica e, portanto, como consequência dela, nossa incapacidade de superar o subdesenvolvimento e a pobreza crônicos, né, e, enfim, esse quase costume, né, de viver numa sociedade bipolar, né, uma sociedade em que, ao mesmo tempo que consegue fazer uma festa com canapés franceses, né, deixa milhares de pessoas, né, pisando na lama nas favelas, né. E aí, quer dizer, eu só posso lhe agradecer por essa entrevista aí, as suas declarações muito fortes, as quais eu corroboro totalmente. A imagem do professor Richard, não sei se ele continua nos escutando. Você continua escutando, professor? É que a bateria está fraca, só um instantinho. Eu agora, vê se aparece de novo. Conseguiu? Eu tive que conectar aqui. A bateria foi descarregando, eu não notei. Então mudou um pouquinho a posição, mas estou vivo ainda. Não tem problema. Não tem problema nenhum, porque assim, o que eu estava dizendo era, na verdade, algumas palavras de conclusão, né, da nossa entrevista. Eu gostei muito de conhecer mais detalhes sobre o processo do Maglev Cobra, saber que, na verdade, ele continua com alguma possibilidade, né, e queria encaminhar aí uma sugestão de que o senhor fizesse um comentário final, né, na entrevista sobre, de maneira bem objetiva, né, sobre a necessidade de políticas industriais, né? Porque se nós vivemos num país que tem essa cultura, né, que tem essa trajetória de iniciar processos virtuosos que são logo, né, ou destruídos, ou sabotados, ou autossabotados, ou seja, sempre se reflui, né, sempre perdemos o esforço feito e o Maglev Cobra está em risco, né, de ser mais uma vítima dessa sina brasileira, né, de iniciar processos virtuosos e refluir. Né? Que tipo de política industrial, objetivamente, nós deveríamos ter, na sua opinião, para evitar que isso aconteça mais e mais vezes? E aí a gente encaminha para o final da entrevista. Professor, obrigado. Ô Fausto, a coisa realmente é surpreendente. Agora, em março de 2020, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que agora a parte de comunicação saiu de novo do Ministério, né? Ele lançou uma portaria dizendo quais são as prioridades em ciência e tecnologia. Existe uma clareza do que é isso. Se você entrar no site da FINEP, você vai encontrar um documento que se chama Estratégia de Ciência e Tecnologia para o período 2016, se não me engano, 2022. Então, existe essa clareza. É do conhecimento, as pessoas sabem disso. O que acontece é que as coisas não são executadas. Fica-se só no planeta. É que nem lei. O Brasil tem lei para tudo, mas na hora de pôr em prática, ela não é posta em prática. Nós somos ótimos para prever, para planejar, mas somos péssimos para executar. É preciso mudar uma postura de brasileiro. Não sei, tenho a impressão que aqui nós achamos que do país deve vir tudo. Eu estava vendo o Kennedy, quando ele era candidato, ele dizendo: não pergunte o que os Estados Unidos dá para você, pergunte o que você pode dar para os Estados Unidos. Então, nós vivemos atrás de privilégios. As pessoas, eu acho que buscam posições para terem privilégios, regalias, e não responsabilidades. Você vê, de uma forma geral, quando você compara a situação que se vive nesse país com a que você encontra em Alemanha, Noruega, Suécia, os exemplos são muitos, eu não preciso repetir. É uma postura totalmente diferente. Alguma coisa precisa ser mudada. Talvez o voto, agora vai ter voto para prefeito, a gente tem que pensar direito, né? Ver vereador para a cidade, alguma vontade tem que existir, que a lei existe, a consciência existe, mas a execução não existe. E nós estamos perdendo muito sofrimento, muito sofrimento. Eu não sou
tanto sofredor que recebo o meu salário. Meu salário tem sido pago, o governo federal tem sido excelente pagador de salário. Isso eu tenho que reconhecer. Todo dia 1º, meu salário é sagradamente depositado. Mas a gente tem que ter alguma postura, tem que se mudar de uma forma geral, de tudo. E eu brigo muito com meus alunos, eu sou professor. Os alunos da UFRJ, eu digo, vocês têm a obrigação de se formar em 5 anos, porque vocês estão numa universidade pública. Essa consciência tem que existir. Eu tive na China, convivi com alunos chineses. Aliás, eu convivi já com aluno chinês, com aluno alemão e com aluno inglês. Em termos de capacidade, não tem diferença nenhuma. Mesma coisa. Mas eu fiquei impressionado com um chinês que eu conhecia, estava fazendo mestrado na universidade. Eu perguntei se ele tinha bolsa. Ele falou, eu não tenho bolsa, meus pais estão pagando para eu fazer, mas eu espero retribuir todo esse esforço que eles estão fazendo. Cada um percebe o valor daquilo que está recebendo. Não precisa, isso precisa acontecer, precisa ser levado a sério. Tem que vir um exemplo. O exemplo tem que vir de cima também. Aqui o Rio de Janeiro é trágico, né? Porque os nossos dirigentes, caramba, é o sexto governador agora que está implicado em coisas sérias. Isso é grave. É uma preocupação grande que eu tenho, Fausto. Não sei. Aí sabe o que me inspira? Me inspira muito o Mahatma Gandhi. O Mahatma Gandhi, que teve que se defrontar com uma dominação inglesa massacrante, né? Massacrante. O Mahatma Gandhi dizia, você tem que se comportar no mundo da forma como você acha que o mundo deveria ser. E não se preocupa muito se não está sendo desse jeito que você acha que deveria ser. Mas para o seu bem-estar, para a sua sanidade mental, para a sua alegria interior. Isso é que eu vou fazer. Eu agradeço muito, Fausto, essa iniciativa que você está tendo como jornalista. Note só, isso é um esforço que tem que envolver jornalista, advogado, engenheiro, físico, médico, todo mundo. Cada um tem um papel muito importante. O jornalista é fundamental. O professor de escola primária é fundamental. Todos somos fundamentais. Mas tem que ter essa consciência. Parar eu acho que é muita ideologia. Às vezes eu tenho a impressão do comportamento político ser igual ao comportamento de torcedor de time de futebol. Pô. Eu sou vascaíno, eu brigo pelo Vasco. O Vasco é uma porcaria, só sai perdendo, mas eu defendo o Vasco. O Vasco é o melhor do mundo. Mas isso é futebol. Pô. Eu, quando sou de um partido político e vejo que o partido político fez errado, eu tenho que acusar aquilo dali. Eu não vou dizer que aquele governador, aquele prefeito, aquele governador foi tapeado. Como eu digo, o jogador de futebol, coitado, a bola tinha um furo no campo do gramado, arrumar uma desculpa. Eu não vou arrumar desculpa. Então, Fausto, o trabalho é grande, mas temos que fazer, né? Fazer. Isso é legal, isso é bom, tem muita coisa para ser feita. A gente não vai morrer no tédio. Isso daqui não. O tédio não existe. Tem muito para trabalhar. Te agradeço, hein, Fausto? Eu acho que eu falei muito, mas tem hora que a gente precisa falar, né? Não, tá certo. Professor, não, e sem nenhum tédio, ao contrário, assim, até emocionado pelas suas palavras finais, eu me despeço aqui da nossa primeira entrevista. Muito obrigado. E a você aí que nos assistiu até aqui, da Revolução Industrial Brasileira, vamos tentar botar a mão na consciência, porque realmente não é simples conduzir um país como esse, dessa dimensão, com 200 milhões de pessoas e tais problemas como os que tem, a um caminho melhor. Vamos, então, pensar em que nível um projeto de nação é necessário e o que cada um pode contribuir com esse projeto. Muito obrigado, pessoal, e até uma